Memórias do Poder Legislativo está de volta e o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Celso Giglio, que foi vereador, prefeito, deputado federal, tudo lá em Osasco, né? Quase que eu esqueço de contar. É verdade. E é médico também, sempre né? Sempre em Osasco. Sempre em Osasco. Mas o senhor nasceu em Campinas? Nasci em Campinas porque a família de minha mãe morava lá. E meus pais moravam em Viradouro. Viradouro, Bebedouro, a família se dividia nesse roteiro, que são duas cidades ali próximas a Ribeirão Preto. E moravam numa fazenda, na zona rural. Quando minha mãe ia dar à luz, ela ia para a casa da mãe, em Campinas, que era mais seguro, uma cidade maior, e depois do parto voltava lá para Viradouro e Bebedouro, onde a nossa família sempre viveu. Eu vivi ali até 17 anos, 17, 18, quando entrei na faculdade de medicina, em Uberaba. Fui estudar em Uberaba e lá passei 6 anos da minha vida estudando medicina. Então sou um pouco mineiro também. Tenho que muito delícia orgulho ser um disso, pouco mineiro. porque tenho muito orgulho, porque o mineiro é formidável. O mineiro é um estado de espírito, né? Um estado de espírito delicioso, por sinal. A qualidade de vida, a forma com que eles encaram os problemas, a seriedade dos mineiros, tudo isso é formidável. Depois vim para São Paulo fazer pós-graduação em cirurgia. Sempre sonhei em ser cirurgião e voltar um dia lá para a minha região, conforme meus pais queriam, né? Naquele tempo, formar um filho médico era difícil. E eu era o terceiro filho. E meus pais tinham muito orgulho de eu ter me formado como médico. Mas quis que Deus que eu ficasse por aqui. Fui conhecer Osasco, prestei um concurso lá, depois prestei outro, já tinha 2 vínculos, 2 empregos públicos, aí abri um consultório, aí conheci minha mulher, que faleceu ano retrasado, e noivamos e nos casamos, e nunca mais eu saí de Osasco. Então já estou lá há 48 anos, eu adotei aquela cidade como minha, adoro aquela cidade e adoro aquele povo. Quem me fez o médico mais conhecido da região, me fez vereador, me fez deputado, me fez prefeito, então eu tenho que realmente gostar muito daquela cidade. O melhor prefeito do Brasil, o senhor foi eleito. Vamos contar essa história? Vamos lá. Foi em 1992... Quando o senhor foi eleito, a administração foi reconhecida como exemplo de sucesso em nível nacional e no término do mandato o senhor tinha 92% de aprovação dos moradores de Osasco, que foi a nota mais alta recebida por todos os prefeitos. Verdade. Né? Comparação com os outros prefeitos do país. Verdade. Verdade. Agora conta o que o senhor fez para ganhar uma nota dessa, porque em tempos de prefeitura quebrada, endividada e de prefeito com pires na mão, 92 não faz tanto tempo assim. Pois é, mas a gente logo fez o diagnóstico, já tinha o diagnóstico feito da cidade. Como bom médico, o senhor fez ali um raio-x já. Já tinha o diagnóstico. Osasco é uma cidade muito jovem, né? Era um bairro de São Paulo que foi emancipada em 1962. 62. Então, fez 50 anos há pouco tempo. E não tínhamos nada, porque como bairro da capital, os prefeitos pouco investiam na periferia. Nós não tínhamos nada. Não tínhamos um teatro, nós não tínhamos uma biblioteca, nos faltavam escolas. Saneamento? Hospitais, nada. Saneamento praticamente zero. Asfalto, bairros inteiros na terra. E a cidade crescendo, pujante e de forma desordenada. E havia muitos interesses em Osasco, muitos investidores queriam ir para lá. E eu aproveitei este clima
e facilitei a vinda de muitas empresas para o município, atendendo-as naquilo que precisavam, mudando muitas vezes o zoneamento da cidade, que era um zoneamento obsoleto, e pedindo em troca estes equipamentos. Osasco se tornou, então, uma cidade parceira. Então, a empresa vinha, gerava emprego. Vinha, gerava, por exemplo, o Walmart, que foi uma das primeiras empresas e uma das primeiras instaladas no Brasil dessa rede, né? Essa loja de Osasco é uma das primeiras do Brasil, acho que é a segunda. Havia um bairro muito pobre, muito carente, e eu precisava construir alguma coisa na área da saúde, lá um pequeno hospital, um pronto-socorro. Eu disse, olha, eu vou propor à Câmara uma mudança de zonamento, porque eles haviam comprado um terreno no centro da cidade, na esquina mais movimentada, e a legislação não permitia a construção de comércio ali. Então, eu vou propor à Câmara a mudança e vocês construam esse pronto-socorro, que é uma construção de quase 3.000 metros, lá no Jardim Santo Antônio. E assim foi feito. Mudamos, mandamos a mensagem para a Câmara, atrelada à construção deste pronto-socorro, e o Walmart construiu lá esse mini hospital no Jardim Santo Antônio. Mas quando a cidade faz isso, ela tem que oferecer um atrativo em forma do quê? De redução de imposto, municipal, do quê? Tem muitos atrativos. Primeiro, a localização de Osasco é privilegiada, né? Osasco fica ao lado da Raposo, cortada pela Castelo, e do outro lado, a Anhanguera. E, ao fundo, o Rodoanel. Quer dizer, ela está encostada com São Paulo, oferecendo uma qualidade, assim, uma perspectiva muito boa, sobretudo nessa área de logística. Na área de logística. Às vezes, a gente isentava de alguns tributos por um determinado tempo. Também não pode ser eterno por causa dessa questão de arrecadação. E fomos construindo hospitais, construir uma maternidade lá, maternidade Amadora Guiar, construída pelo Bradesco, né? Construímos escolas, construí o Teatro Municipal. E que tudo hoje por meio de parceria, deputado? Também de parceria, que hoje leva com o Carrefour. Com o Carrefour que quis se instalar ao lado do Walmart, história que eu acabei de contar. Concorrência. Concorrência ao lado. Então, foi eleito assim como necessidade na área da cultura, a construção de um teatro, não tínhamos absolutamente nada. Os nossos artistas faziam teatro no fundo de quintal. Chamava-se teatro de fundo de quintal. E vendiam ingressos a preços assim, mas era no fundo das casas. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas era teatro de fundo de quintal. Pela falta de um local adequado. Porque não tinha. Falta de um teatro. Não tinha onde se apresentar. E o Carrefour construiu o Teatro Municipal, que hoje leva o nome da minha esposa, colocado pelo atual prefeito, que é nosso adversário no ponto político, mas que encaminhou uma mensagem à Câmara, e o teatro se chama Glória Gili, hoje em homenagem a ela. Que bacana. Quer dizer, aí chegou o Marte, chegou o Carrefour, e aí as empresas começaram a chegar. E a prefeitura começou a ficar no azul. E a gente começou a fazer parceria. Olha, a gente facilita, é bom, dá emprego, gera movimento, gera ICM, mas a cidade está precisando disso. E assim nós fizemos 40 parcerias, entre creches, escolas, teatro, hospital, asfalto. E o tanto de emprego que deve ter sido gerado. Mudou, a cidade mudou, o clima da cidade mudou. Eu imagino. Né? Em 4 anos, Osasco tinha fama assim de cidade do crime. Era horrível. O deputado Tonka, eu estava conversando com ele se lembra disso ainda. Há pouco tempo, Osasco era a cidade do crime, isso mudou. Esses 4 anos foram decisivos na mudança da imagem de Osasco.
nem eu sei se eu conseguiria repetir essa façanha. Essa façanha de, em tão pouco tempo, construir, dotar a cidade de equipamentos que o povo precisava. E povo, que eu digo, é um povo mais simples, mais pobre, mais humilde, né? Osasco é uma cidade de trabalhadores. Mas o exemplo é uma das melhores formas de aprendizado. Então, o exemplo de Osasco, até hoje, com certeza, deve servir para várias cidades. Sem dúvida. Porque eu imagino também que o gestor que está ali vendo a prefeitura endividada, que esse é um dos principais problemas hoje, se eu estiver errado, o senhor me corrige, são as dívidas, né? Quando o prefeito ali assume, tem aquela dívida da gestão passada, e ele tem que começar a trabalhar e já começa a virar aquela bola de neve. Ele também tem que sentar e tem que olhar para o que a cidade tem de bom, como o senhor fez, porque Osasco não era só a cidade do crime, tinha ali o teatro do fundo de... Como é que é? Fundo de quintal. Fundo de quintal, que o senhor contou. Tinha coisa boa que podia ser oferecida para as empresas virem. É um pouco disso, usar a criatividade e olhar o que a cidade tem de positivo também? Sobretudo a criatividade, né? E saber o que a cidade pretende, né? O que se pode fazer com o pouco que se tem. E nós não tínhamos nada. Nós não temos nem espaço. Osasco só tem 67 quilômetros quadrados. Não temos área verde, zona rural. Não temos zona rural. Então, é um município com hoje uns 800 mil habitantes, mais ou menos, 800 a 900 mil habitantes, em 67 quilômetros quadrados. Isso dá uma densidade demográfica das maiores do nosso país. Então é preciso usar muito a imaginação, a criatividade e saber realmente qual a vocação da cidade, né? A vocação. E Osasco tem esse perfil, não mais de cidade dormitório, como muitas cidades da região metropolitana têm. Osasco já é uma cidade independente, a população geralmente trabalha lá em Osasco, a maior parte hoje trabalha em Osasco, mora e trabalha em Osasco, ou muito proximamente, né, pela sua localização. Então a gente percebe que a cidade se destaca hoje nos cenários aí dos municípios paulistas e brasileiros por tantas e tantas coisas. Toda cidade tem uma vocação, deputado? Toda cidade tem uma vocação. É preciso que o gestor público até exagere na detecção dessa vocação da cidade. Ou ela é turística? Ou ela é de serviços. Ou a agricultura? Exatamente. Não pode menosprezar, então, não, todas têm um potencial. Todas têm o seu potencial. É preciso descobrir e, de forma correta e honesta, explorá-lo. Quando a cidade está numa região forte, aquela questão de se juntar ali, de repente fazer a região metropolitana ou um polo, isso ajuda também? Teoricamente. Na prática não funciona muito. O senhor não fez uma cara muito boa. Não, teoricamente, a teoria é ótima. A teoria é fantástica. As cidades resolverem conjuntamente problemas comuns. Mas tem um ditado popular, até não é muito, que diz o seguinte, que ninguém gosta de fazer filho na barriga da mulher dos outros. Mais ou menos isso. E é bem caipira esse ditado. Então ninguém quer fazer bonito nas outras cidades. Ninguém quer. O prefeito puxa para o seu município, puxa para ele mesmo. Então, na prática funciona pouco. Se houvesse, talvez, uma... É porque a gente sempre escuta que a união faz a força, de repente juntando ali... Não é assim, né? Nossa cultura, na prática, não é assim. Não é assim. A gente não se junta... Nem na política, às vezes. Nós já temos tantos problemas para resolver. Imagina resolver o problema do município da mesma região, mas que fica lá do outro lado. Como é que vamos tirar daqui para levar para lá? É complicado, ninguém quer. Mesmo porque os mandatos são curtos, em pouco tempo não dá para você reaver aquilo que você teve que pôr nesse bolo para poder ser aplicado no todo. Então, a ideia é ótima. Tomara seja execuível algum dia.
cartilha para um prefeito hoje que se vê endividado? Olhar o potencial, a vocação do seu município, o que mais? Bom, hoje não é que o município está endividado. A lei de responsabilidade fiscal ela já estabeleceu, inclusive, limites para essa dívida. Então, essas coisas já estão mais ou menos encaminhadas, né? Até essa questão da dívida anterior já está mais ou menos encaminhada. Mas é uma coisa que os prefeitos ainda respondem muito, de repente, quando questionados sobre falta de investimento, mas, por na verdade, exemplo. a dívida você tem limites para você deixar para os outros governos. Eu acho que os prefeitos têm que realmente administrarem o pouco recurso que recebem, que o município tem. Isso sim é o grande problema. Agora, queixar que as dívidas, isso não resolve. Eu acho que tem que saber administrar, porque quando você disputa uma eleição, você já sabe qual é o orçamento da cidade, quais são os problemas da cidade, como é que vai fazer, o que a cidade deve, todo mundo já sabe. E a situação da prefeitura. E a situação da prefeitura. Mas tem que ter uma máquina assim, administrativa muito enxuta, que preste bom serviço, mas que seja enxuta, com folha de pagamento dentro dos limites, a menor possível, quer dizer, o funcionário público bem remunerado, ele produz em dobro. Então é preciso saber de que forma fazer isso. O que não pode é encher a prefeitura com uma folha enorme e pagar pouco para todo mundo, né? Então isso é negativo para ser um bom prefeito. Isso é ineficiência. Não é legal, não é legal. Tá certo, deputada. Vou chamar então mais um intervalo. Vamos no próximo bloco contar sobre o Congresso Estadual de Municípios, que já tem uma história enorme. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí. Até já.